Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maicon Silva e esse é o canal Os Experts. Hoje eu vou falar para vocês como um professor pode ajudar um estudante que tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou explicar e já vou adiantar aqui 2 pontinhos para vocês. Tem a ver com o preconceito sofrido pelos estudantes que têm TDAH e tem a ver, sobretudo, com afetividade. Se esses temas interessam para você, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para a gente poder te dar mais informações relevantes, tá ok? Fica de olho nesse vídeo até o fim que as informações vão ser muito importantes. Maicon, mas como que um professor pode ajudar o meu filho a encontrar isso? É o seguinte, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está observando uma pessoa que tem TDAH é o seguinte. A gente tem que entender que aqueles fatores que provocam baixo desempenho e que são pedagógicos, às vezes atrapalham essa pessoa mais do que o TDAH. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma relação muito direta entre a aprendizagem e a afetividade. O que significa isso? A condição, o estado afetivo que você está no momento em que você está tentando aprender um conteúdo, uma matéria, seja qual for o objetivo, ele é importantíssimo, ele é indispensável para a boa aprendizagem. Quando a pessoa tem TDAH, ela enfrenta algumas dificuldades que facilmente corrompem, atrapalham esse bem-estar afetivo dele. Por quê? Porque é um estudante que muitas vezes é vítima de preconceito. Por que vítima de preconceito, Maicon? Porque às vezes o aluno tem TDAH dentro da sala de aula e o professor entende que ele é burro mesmo, esse cara não aprende não. Ou em outro momento tem alguns professores que sempre taxam o aluno com baixo desempenho de desinteressado. Não, esse menino é porque ele não se esforça. Não, esse aí é porque ele não tem interesse. Não, esse aí é porque ele é desinteressado. Esse aí não quer saber de estudar, esse aí quer saber de outras coisas. Então muitas vezes nós estamos pensando num aluno que está com baixo desempenho, mas que é muito dedicado, muito comprometido e não está conseguindo estudar. E o professor julga ele como desinteressado, como um aluno que não quer estudar mesmo. Então, quando você tem a formação desse tipo de preconceito, automaticamente você provoca uma deturpação no estado afetivo e a falta do estado afetivo ideal faz com que esse aluno aprofunde ainda mais as dificuldades de aprendizagem que ele está tendo. Vocês entenderam? Então qual que é o problema? A gente tem que cercar dos outros cuidados que são pedagógicos. Eu vou te dar um outro exemplo muito tranquilo. Olha só, é muito difícil para uma pessoa que tem TDAH fazer prova. Por quê? Porque a prova, ela exige um nível de atenção, quer dizer, um nível de inibição dos distratores muito forte. Por quê? Quando você vai se preparar para uma aula, para uma prova, você tem que dedicar muito esforço, muita atenção numa coisa só. E geralmente as provas, da maneira que as escolas trabalham, exigem um exercício de decorar algumas coisas, decorar algumas fórmulas, né? Decorar alguns entendimentos, algumas linhas de raciocínio. E na hora de colocar isso na prova, a pessoa que tem TDAH, mesmo quando ela sabe o conteúdo, às vezes ela se distrai no exercício de fazer a prova. E isso faz com que a pessoa cometa pequenos erros, né? Como você tem um estado afetivo também deturpado, é muito comum que a pessoa que tenha TDAH tenha também muita ansiedade para fazer prova. É mais um fator que faz com que ele tenha uma dificuldade em fazer provas. Muitas vezes a pessoa com TDAH também tem dificuldade de acertar o tempo da prova. Muitas vezes a pessoa precisaria de um tempo maior, porque a atenção dela não foca, então a tendência é a produtividade ser um pouco mais lenta. E aí a escola limita lá um tempo X para fazer prova e depois disso toma a prova. Então quer dizer, o aluno fica sempre naquele estado de ansiedade, com medo de não conseguir fazer a prova. Né? E nesse estado, nesse tipo de situação, prova é uma estratégia de verificação, uma estratégia de avaliação muito ruim para quem tem TDAH. Então, eu que sou professor há muito tempo, que tenho experiência para trabalhar com alunos com TDAH, eu tenho muita experiência em, por exemplo, trabalhar um conteúdo com o aluno de forma individualizada. Eu tenho certeza que ele entendeu o conteúdo porque ele discute comigo tranquilamente, entendendo os conceitos, as linhas de raciocínio, tudo. Chega na hora da prova, ele tira uma nota menor do que a gente esperava. Por quê? Porque o TDAH atrapalhou ele.
Se no lugar da prova a estratégia de avaliação fosse outra, certamente esse aluno teria saído melhor. Certamente ele conseguiria ter um desempenho melhor se no lugar da prova fosse um debate, por exemplo. Só que, infelizmente, as nossas escolas, elas não variam, não diversificam muito as estratégias de avaliação. Então, assim, 90% das escolas brasileiras trabalham com avaliação na forma de prova predominantemente. E isso é um fator que, por si só, já complica um pouquinho a vida de quem tem TDAH. Tá certo? Agora, o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode cercar esse estudante de cuidados pedagógicos. E aí aqui eu não estou falando de remédio, não estou falando de terapia, porque eu não sou psicólogo e nem sou médico. O que um professor pode fazer com o estudante que tem TDAH? Se ele vai no médico, isso é um problema de um outro profissional. Se ele vai no psicólogo, isso é problema de um outro profissional. Mas se eu sou professor e vou trabalhar com um aluno que tem TDAH, eu preciso cercar ele de cuidados pedagógicos. Tá? Quais são esses cuidados pedagógicos? Primeiro, eu tenho que cuidar da afetividade desse aluno. Eu não posso deixar esse aluno abandonado à própria sorte sem me preocupar de aproximar ele de mim afetivamente. Porque se eu for mais um a taxar, a colar um rótulo nele, se eu for mais um a perturbar o estado emocional dele, eu só vou contribuir para que ele aprofunde ainda mais as dificuldades que ele já vem tendo. Tá bom? Outra coisa que um professor precisa fazer, ele precisa ter uma atenção mais destacada para esse aluno e ter certeza do desenvolvimento dele passo a passo. Não adianta eu dar 2 meses de aula para um aluno e daqui a um tempão eu ir lá e aplicar uma prova dele de muito conteúdo de uma vez. Esse aluno dificilmente vai conseguir colocar esse trabalho, essa produtividade toda dentro de uma prova, mesmo quando ele sabe o conteúdo. E isso aqui é um fator muito importante. É muito comum que o aluno saiba o conteúdo e que mesmo assim ele não consiga expressar aquele conteúdo na prova. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter prestado atenção nesse vídeo até o fim. Eu espero que o conteúdo tenha sido relevante, tenha sido significativo aí para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!